Vamos seguir o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Chegamos àquilo que nós chamamos o ponto de inflexão no ministério de Jesus. Os evangelhos sinóticos vão contando a ascensão de Jesus, o processo de obras que ele vai fazendo, de curas, de milagres, de ensinos, a multidão seguindo, os fariseus observando, e há um ponto de inflexão, há um ponto em que o evangelho caminha para o fim. Então, eu diria que agora chegamos ao capítulo 8, que é mais ou menos o centro geográfico do Evangelho de Marcos, mas não é tanto essa a questão. É a questão da mudança do discurso de Jesus. Capítulo 8, verso 27. Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Interessante, não é? Para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia era uma cidade grande, uma cidade portuária, importante naqueles dias, mas Jesus vai para as aldeias de Cesareia. Cesareia, inclusive, é onde ficava o governador, era a sede, digamos assim, da parte romana, né, o posto onde havia mais militares, exatamente por causa da comunicação com o mar. E Jesus não vai para Cesareia, mas vai para as aldeias, para as cercanias de Cesareia. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes. Percebam que ele está falando com os discípulos. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Ilumina-nos, abençoa-nos, para que dela falemos segundo os teus propósitos. Amém. Esse é o momento, então, que Jesus se dá a conhecer claramente aos discípulos, ou que eles expressam, verbalizam, qual é a percepção que eles têm de Jesus. Não devemos ignorar que os evangelhos, ou particularmente o Evangelho de Marcos, que estamos seguindo, vinha falando das altercações, das palavras duras que Jesus de vez em quando falava aos seus discípulos. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, vocês não estão compreendendo? O comentário de que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, eles não entenderam direito aquilo porque o coração deles estava endurecido.
Então havia um problema. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam vendo milagres, fizeram aquela viagem missionária, expulsaram demônios em nome de Jesus, gostavam do ensino de Jesus, se maravilhavam com os milagres, não entendiam certas coisas, mas ainda não era claro com quem eles estavam convivendo. Quem era Jesus, afinal? Porque Jesus não era o único que fazia curas naqueles dias. Jesus não era o único que expulsava demônios naqueles dias. Jesus não era o único que tinha ensinamentos naqueles dias. Havia muitas pessoas, a religião sempre produziu pessoas que falaram em nome de Deus. De modo que Jesus era uma voz entre algumas outras que haviam passado por ali, algumas décadas atrás, enfim. Há a memória dos antigos profetas, há a religiosidade do templo, há a atuação dos sacerdotes, há o ensino dos fariseus, há o ensino nas sinagogas, há a lei de Moisés que é ensinada, que é praticada, há todo um sistema religioso vigente, e no meio de toda essa ambiência aparece Jesus. Quem é Jesus? Quando ele faz esta pergunta, o que dizem os outros, a gente percebe que é uma resposta difusa. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas em geral o pensamento é que és um dos profetas. E esses dias eu fui incitado, eu estudante que sou, fui incitado a pensar, Jesus nunca se identificou com os profetas. Aliás, Jesus se afastou do profeta daqueles dias, que era João Batista. Já tenho falado isso com vocês. Jesus não fez nenhuma questão de ser parecido com João Batista. Se João era o profeta e, pela boca de Jesus, ele foi elogiado como o maior de todos os profetas, Jesus não fazia questão de ser profeta. Jesus, embora fosse visto como um profeta, fosse até confundido com João Batista, alguns diziam que ele era João Batista. O próprio Herodes pensou isso. É João Batista que eu mandei matar? Voltou? Mas Jesus não fazia questão de ser parecido com João Batista, porque Jesus vivia uma vida bem distinta, como nós já conversamos. O João vivia no deserto, afastado tanto do templo como dos pecadores. Aos pecadores ele dizia, raça de víboras, arrependam-se. E Jesus era acusado de comer com publicanos e pecadores. Então Jesus não tinha aquele perfil do profeta. Não é o perfil do Elias. Não é o perfil do Eliseu, o homem santo que passava e a mulher falou, esse aqui é um homem santo, vamos fazer um quarto para ele, quando passar, ficar aqui na nossa casa hospedado. Jesus não tinha bem esse estilo, Jesus era diferente. Mas as pessoas tinham essa imagem. Ele é comparado com o quê? Ele pode ser comparado com um dos antigos profetas, afinal de contas, já há mais de 400 anos não havia profeta por aquelas terras. E quando Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o ungido, esse para nós é um título de sofrimento. Quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa em sofrimento, porque a gente fala, não me tome para Cristo. Nós usamos Cristo como o lado sofredor de Jesus. E a expressão Jesus tem a ver com o humano, do ministério, que anda, que viaja, que prega. O Cristo é o crucificado. Cristo para nós está associado à cruz. Mas quando Pedro disse isso, não era essa a ideia ainda. Pedro falava, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que havia de vir. É a expectativa messiânica que vinha atravessando os séculos. Não podemos ignorar, por exemplo, o Evangelho de João, que dá uma ideia muito diferente. O Evangelho de João, logo na primeira conversa, há uma identificação, 2 discípulos veem Jesus, conversam com Jesus, ouvem João Batista, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando vão se encontrar com Pedro, falam, achamos o Messias. No Evangelho de João, essa identificação acontece logo cedo. Nos sinóticos é uma revelação,
que acontece lá adiante no ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus vai até dar um texto um pouco mais extenso. Bem-aventurado é você, Simão Pedro, ou Simão, filho de João. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, quando ele declara ser Jesus o Cristo, Jesus diz que isso foi uma revelação que ele recebeu, uma iluminação da parte de Deus. Então, essa compreensão de Jesus como o Messias, neste momento, para Pedro, para os discípulos, é uma expectativa extremamente positiva. Ele é ungido, ele é aquele que foi enviado, ele é aquele que foi profetizado, ainda por Moisés, conforme está escrito lá no Deuteronômio: depois de mim virá um profeta maior do que eu, e a ele vocês ouvirão. Ou então, como as pessoas diziam, bendito, Hosana ao filho de Davi, ele é o novo rei, e é o novo rei davídico, aquele que venceu todas as batalhas. Esse aqui é o que mata gigante, que mata urso, que mata leão, que vence os inimigos, que conquista o território e que coloca paz na terra. Esse era o pensamento das pessoas, que o Messias era aquele que venceria todas as batalhas, expulsaria os inimigos e traria de volta a era dourada, vamos chamar assim, de Israel na época do reinado de Davi. Essa era a expectativa dos discípulos em relação a tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido. Se é uma revelação, como diz Mateus, eles agora teriam que entender que revelação é essa. E Jesus começa a desconstruir essa ideia messiânica do reinado davídico, do profeta maior que Moisés, daquele que vai vencer todas as batalhas e vai expulsar os impuros, os romanos da terra. Não é isso. Ele começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, essa é uma expressão típica de Ezequiel, mas também se refere ao ungido, se refere ao Messias, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Então é um processo de desconstrução. Eu sou ungido, não digam para ninguém. Mas deixa eu dizer para vocês para que eu fui ungido. Vocês entendem? A expressão unção para nós, inclusive hoje, quando a gente fala, rapaz, esse cara está cheio da unção. É aquele que se orar por qualquer enfermo, o enfermo vai ser curado. Se topar com qualquer legião, expulsa sem problema. Na nossa cabeça, o ungido sempre é aquele que está apto para fazer coisas extraordinárias. Tem a ver com a Bíblia, né? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e matou 1000 homens com uma queixada de jumento. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele arrancou as portas de Gate, colocou no ombro e carregou a porta. Então, quando alguém está cheio do Espírito, ele faz coisas extraordinárias. Para nós, a unção é a capacidade de fazer coisas que em condições normais ninguém faria. Mas para Jesus, a unção é a capacidade de suportar o sofrimento, a capacidade de sofrer a injustiça, é a capacidade de ser julgado pelos homens. Olha a ironia da história. Jesus disse algumas vezes que ele julgaria, que ele se assentaria no trono, à destra de Deus. Chegou a hora, e vai chegar a hora que o Filho do Homem vai julgar. Mas antes do Filho do Homem, na sua glória, julgar, ironicamente, ele se submete a um julgamento. Ele primeiro tem que ser vítima da injustiça, para depois se colocar como aquele que vai fazer a justiça. Eu confesso que é uma das coisas difíceis de entender, eu não tenho garantia de que eu já tenha entendido. Esses dias alguém me perguntou sobre a expiação, eu falei, olha,
Eu confesso a minha limitação, eu não entendo claramente por que Jesus teve que morrer dessa forma. Eu sei que a gente fala, morreu pelos nossos pecados, mas tinha que ser desse jeito? Tinha que ser tão violento? Tinha que ser com tanto sangue? Tinha que ser com tanta dor? Por que isso? Não é fácil explicar por que Jesus passou pelo que passou. Ele foi ungido, ele foi enviado, ele é o Messias, ele é o Cristo, mas isso significa que ele vai esticar a corda com esse sistema religioso e permitir que esse sistema religioso cometa todo tipo de injustiça. Parece que, e essa é uma possibilidade, né, que vem à minha mente nas minhas elucubrações, parece que tem que ir ao limite da maldade para que então Deus execute o juízo. Isso me remete, por exemplo, a Gênesis capítulo 15, quando Deus fala a Abraão que depois de 400 anos ele daria a terra das suas peregrinações para os seus descendentes. Mas primeiro a sua descendência seria cativa numa outra terra, que foi o Egito, enquanto se completava a medida da iniquidade dos amorreus. E por outro lado, Deus também fala, né, que julgaria o Egito, que escravizaria a descendência de Abraão. Então parece que Deus permite que a injustiça aconteça, e quando chega naquele limite, bom, agora vocês provaram que vocês são maus, então eu vou executar a justiça, porque está claro a vossa injustiça. Os amorreus são praticamente exterminados por Josué. Os egípcios são praticamente feridos em todas as casas, não é? A morte em todo o Egito, porque escravizou Israel. A Babilônia, que agiu com violência, também é destruída com violência. A Síria, que agiu com violência, é destruída com violência. A Bíblia vai mostrando diversas circunstâncias em que os impérios surgem e os impérios desaparecem. E sempre eles são julgados por causa das suas injustiças. E creio, e aí é um pensamento meu, que não foi diferente com a Jerusalém dos dias de Jesus. Foi dado a eles, ou foi a oportunidade de ouvirem o Evangelho. Foi dado a eles a oportunidade de conhecerem o Filho de Deus. Mas eles endureceram o coração, rejeitaram o Filho de Deus. E cometeram todo tipo de injustiça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então a injustiça cometida por Jerusalém culmina na morte de Jesus. Ele veio para sofrer tudo aquilo que milhões de pessoas sofreram ao longo da história. Jesus não foi o único condenado sendo inocente. Jesus não foi o único flagelado. Infelizmente, a humanidade já fez muita maldade. Os cristãos também não estão isentos. Os cristãos puseram muita gente na fogueira. A gente fala dos cristãos que foram queimados em Roma, na Via Ápia, mas os cristãos também queimaram muita gente. A humanidade comete injustiça e Jesus foi mais um dos seres humanos injustiçados. E dentre as injustiças cometidas, a de Jesus foi a maior, porque nele não havia culpa alguma. Ele só fez bem, só falou a verdade, só agiu com retidão e mesmo assim colheu todo tipo de ingratidão e infâmia. Então, quando Jesus vai explicando isso para os discípulos, olha, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, e eu creio que Jesus falou claramente da sua crucificação. É por isso que pouco adiante ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus estava já ensinando aos seus discípulos que o seu destino seria a cruz. Quando ele fala que vai morrer, ele deve ter dito aos discípulos que ele morreria crucificado. E convida as pessoas a
a segui-lo. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém me seguir, eu vou, diante do meu Pai, dar testemunho dele. Mas se alguém amar mais a sua vida, ou seja, se você não quiser morrer por mim, você vai perder a sua vida. E essas são as frases dolorosas que raramente a gente prega, não é? Eu acho muito interessante como nós somos bons em pregar o bônus que vem no Evangelho. Aceita Jesus como seu Salvador, e o pecado já não terá poder sobre você, o diabo não terá mais poder sobre você, a morte não terá mais poder sobre você, a doença não terá mais poder sobre você, a sua vida vai mudar, você vai ver que Jesus é maravilhoso, o vazio que você tem no seu coração vai ser cheio da presença de Deus, vai dar tudo certo. Isso a gente prega o bônus, né? Então quem quer aceitar esse Jesus? Lógico, aí esse negócio é bom. Mas tem que caminhar um tempo, né? Depois de alguns meses, aí a gente vem. Agora vamos ler um outro pedacinho aqui. Deixa eu ler um outro pedacinho que ainda não li para você. E é mais ou menos isso que Jesus está fazendo com os discípulos, né? Tá bom esse negócio, tá bom a fama, tá bom que a gente vai pelas aldeias e sempre tem gente querendo nos receber em casa, sempre tem comida, sempre tem hospitalidade, nada nos falta, Deus cuida da gente, o povo cuida da gente, somos admirados, ótimo, mas é o seguinte, vai chegar o dia da perseguição, vai chegar o dia da crucificação, vai chegar o dia difícil. E quem me seguir, tem que me seguir nessa hora também. Há um tempo atrás me mandaram um trecho de um pregador dizendo que ele particularmente via esse verso, quem amar sua vida vai perdê-la, e quem aborrecer a sua vida por amor a mim vai ganhá-la. Ele faz uma análise de que seriam os próprios discípulos de Jesus, dizendo que na noite em que Jesus foi traído, os discípulos fugiram. E todos os discípulos que fugiram foram martirizados. Lógico que muito tempo depois. O único que aparentemente não fugiu, mas acompanhou Jesus à distância, foi João. Acompanhou o julgamento na casa de Anás, Caifás, acompanhou a ida de Jesus ao pretório, lá para Pilatos, acompanhou, enfim, todo aquele processo. Estava João ao pé da cruz, ao lado de Maria. Então, que como João não amou a sua vida, João colocou a sua vida em risco, ficou perto de Jesus, João dos 12 foi o único que não morreu de morte matada, mas morreu de morte morrida, como a gente diz, não é? Então, que essa palavra de Jesus, quem amar sua vida vai perdê-la, teria se referido aos 10, né, porque Judas enforcou-se, os outros 10 que se esconderam lá adiante foram martirizados, e João, que de certa forma colocou a vida em risco, ficando ao lado de Jesus, João recebeu a bênção de morrer de velhice, não é? Bom, se ele está certo ou não, a gente não pode garantir, mas tanto em Marcos como em Lucas, nessa hora Jesus não está falando com os discípulos, mas Jesus convoca a multidão. Então eu pessoalmente acho que aqui Jesus está abrindo o leque, não falando especificamente para os 12, mas está falando para todos os que costumam acompanhá-lo. Jesus está apresentando agora o risco. Quem quiser me seguir, se alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo. Por quê? Porque o Evangelho é renúncia, o Evangelho é negação. A primeira pessoa que renunciou, gente, é o próprio Jesus. Jesus é Deus. Um antigo hino diz, deixou o esplendor da sua glória. Ele desceu do céu e se fez homem. Então Jesus renunciou, como lemos na abertura do culto, o texto de Filipenses, não achou que ser igual a Deus ou ser Deus era algo de que não pudesse abrir mão, mas se fez homem.
Então, a encarnação é um processo de renúncia. E como Paulo vai dizendo, não bastou encarnar, se fez servo. E na condição de servo foi humilde até a morte. E aí Paulo completa, e morte de cruz. Que é a morte mais humilhante daqueles dias, gente. Uma coisa que me comove é imaginar o Filho de Deus levantado num alto de um morro, pendurado no madeiro, nu. Jesus está nu, pendurado numa cruz. É a forma mais desonrosa de tratar um judeu. Não se esqueça que na lei de Moisés está lá, né? Não descobrirás a nudez de teu pai. Expor um homem nu é humilhá-lo, é despí-lo de toda a dignidade. Mas foi isso que fizeram com Jesus. Então o Filho de Deus se coloca na posição de submissão e cumpre a sua missão. Eu não vou dizer que Deus quis que fosse assim. Eu já expliquei para vocês que, na minha opinião, Deus entregou Jesus na mão dos homens, e os homens fizeram toda a maldade que quiseram fazer. Deus não interferiu nesse processo. E a missão de Jesus era permitir que os homens fizessem aquilo que quisessem. E ele foi fiel, ele permaneceu ali. E eu tenho pensado, né, acerca da cruz, e vai chegar a hora de eu falar sobre isso com mais clareza. Mas hoje, quando eu releio ou rememoro as palavras de Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, eu vejo essas duas frases como um pedido para que a vida cesse, para que o sofrimento termine. E é isso que acontece. Na verdade, a morte de Jesus é a saída do seu sofrimento, é a saída da vergonha, é a saída da humilhação. Não é? Ele suportou tudo. E tendo, está consumado, não tem mais nada para eles tirarem de mim. E como era difícil para os discípulos entenderem, né? Naquela hora era difícil para eles. Porque está tudo bem. Nós estamos aqui nas vilas, nas aldeias, pessoas nos seguem, só multiplica pão, só multiplica peixe, milagre em cima de milagre, só expulsa a legião de demônios. E Jesus fala, olha, mas lá adiante está a cruz. E se vocês quiserem me seguir, peguem a cruz, porque ela é para vocês também. Eu quero caminhar para o fim, trazendo a sua memória e a minha que não há evangelho sem cruz. Esses dias eu ouvi alguém dizer, né, que não há cristianismo sem dia do Senhor, não há cristianismo sem templo, sem casa de Deus. Na verdade, não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Nós temos que estar dispostos a dar a vida por Jesus. É claro que hoje nós vivemos num país cristão, nós vivemos num país onde nos é permitido pregar o Evangelho, nos é permitido praticar a nossa fé, nós prezamos e nos alegramos muito na nossa liberdade religiosa, que a conservemos até o dia de Cristo. Espero que nós sejamos bem-aventurados e felizes, assim como os nossos filhos e netos e tantos quantos viverem nesse país tropical abençoado por Deus, que possam viver com liberdade religiosa. Mas nós não podemos esquecer que a cruz é sempre uma possibilidade. Sofrer pelo Evangelho é sempre uma possibilidade. Porque não há Evangelho sem cruz. Não há Evangelho sem sofrimento. Não há Evangelho sem renúncia. Não há Evangelho sem perdas. Não dá para ter o mundo todo e ter Jesus. Não dá para ter todas as coisas
e ter Jesus. Não dá para viver os prazeres da carne e ter a vida no Espírito. Não dá para possuir as riquezas deste mundo e dizermos que somos discípulos de Jesus. Porque é contraditório. Os discípulos de Jesus não ajuntam tesouro na terra. Então é contraditório você ter mais do que pode gastar numa vida, se você só tem uma vida para viver. Se você é um discípulo de Jesus, você terá que repartir a sua riqueza, porque não faz sentido tê-la diante de um Jesus que optou por ser pobre. Ah, então todo mundo tem que ser pobre? Não, mas ninguém precisa ser rico. Ninguém precisa ter aquilo que não dá conta de gastar. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Temos que viver uma vida sensata. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não tem. Se o senhor tivesse... Por isso que a avareza é a idolatria. Por isso que Jesus disse que não podeis servir a Deus e as riquezas. É um tipo de idolatria. Nós vivemos num país sem perseguição, mas temos as outras tentações. Temos as tentações daqueles que vivem sem Deus, daqueles que vivem como se Deus não fosse julgar a terra. Temos as tentações daqueles que vivem pelos prazeres fugazes, lampejos apenas de prazer deste mundo. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para viver nas festas de sexta para sábado e de domingo de manhã vir para a igreja orar. Não dá para varar a rave com anfetamina e depois no domingo à noite vir para o culto refazer as forças com oração. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para praticar a violência, depois vir no templo e fazer-se de ovelha. Ou é lobo, ou é ovelha. Ou é fera, ou é manso. Ou é um cordeiro. Quem é da violência não pode ser discípulo de Cristo, porque Cristo se entregou ao sofrimento sem reação. O Filho do Homem será julgado, o Filho do Homem será condenado, o Filho do Homem será crucificado, e quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ora, se eu respondo à violência com mais violência, eu não sou discípulo de Cristo. Talvez você diga, pastor, mas não é assim o mundo. Jesus respondeu à violência com não violência. Renúncia. Por isso que eu falo que o Evangelho é cruz. O Evangelho você não está pensando que hoje nós vamos ser colocados numa cruz e ficarmos pendurados lá, como ficou Jesus. A maneira de sermos crucificados hoje é outra. As privações são outras. As renúncias são outras. Cada época, cada cultura, cada ambiência terá um tipo de sacrifício a fazer pela causa do Evangelho. Então, se Jesus é o Cristo, e se o Cristo é aquele que veio para sofrer, os discípulos do Cristo estão também se colocando em condição de vulnerabilidade. Se no meio desta geração adúltera e pecadora, você se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, quando vier na glória do Pai com os seus anjos, vai se envergonhar de mim e de você. Então, ou a gente segue as palavras de Jesus e a gente renuncia ao que for necessário renunciar para sermos fiéis a Jesus, ou no dia de Cristo, nós não encontraremos quem dê testemunho de nós. Por isso que nos evangelhos, esse é o ponto de inflexão. É Jesus preparando os seus discípulos para os momentos difíceis da vida. Preparando os seus discípulos para o tempo em que ele não estaria mais com eles e que eles seriam perseguidos.
É a partir daqui que Jesus começa a dizer algo parecido como no Evangelho de João: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Os discípulos começam a ter percepção de que Jesus não é o novo rei Davi, de que Jesus não vai entrar em Jerusalém para expulsar os romanos, sentar-se num trono e, como pensavam Tiago e João, colocar seus discípulos ao lado deles. Ah, não. Jesus, quando vier na sua glória, virá para julgar os homens. Mas esse julgamento já é definitivo. Quando Jesus voltar, Jesus dirá para uns: vinde benditos do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. E para outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Essa é a grande questão. Quando Jesus voltar, é a decisão da eternidade. Então eu e você temos que nos posicionar hoje, porque disso depende a nossa eternidade. Se sofrermos por Jesus, como escreveu Pedro ou Paulo, esse sofrimento não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Mas é uma escolha que a gente faz hoje. A gente suporta algum sofrimento pela esperança da glória. Mas se nós queremos a glória dos homens, como os evangelhos advertem, os homens amaram mais a glória dos homens e por isso rejeitaram a glória de Deus. Eu e você hoje temos que fazer essa escolha. Queremos seguir o Jesus que vai para a cruz e com isso estarmos dispostos a também fazermos as nossas renúncias e enfrentarmos a nossa cruz? Ou queremos uma vida confortável, segura, onde tudo posso, enfim, vivo como quero, e amanhã teremos que dar conta das nossas escolhas. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Que cada um de nós pense bem e faça as suas escolhas. O Evangelho nem sempre é fácil de ser seguido, mas é o caminho certo, estreito, apertado e conduz à vida eterna.